Deputada, presidente, quero me manifestar no dia de hoje, em nome do Partido dos Trabalhadores, com relação à lei que foi aprovada em 31 de março de 2017, Lei 13.429, que trata da terceirização dos serviços públicos e privados no Brasil. Muitas vezes, quando nós temos falado que a terceirização vai contribuir para quebrar a Previdência, que a terceirização vai precarizar os serviços e os serviços ofertados, o emprego no Brasil, muitos dizem que isso se trata de falácia da esquerda. Pois bem, então vamos analisar o que está posto nesta lei. Artigo 2º, trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. Ou seja, João é contratado por uma empresa que essa empresa é contratada por outra empresa. Portanto, o João não tem mais um contrato com base na CLT, 13º, férias, hora extra e assim por diante. Aí é que se inicia a precarização do serviço, na medida em que duas empresas dialogam entre si e não importa qual é o direito do trabalhador, quem é esse trabalhador, se ele tem condições de trabalho ou não. Existe um contrato entre duas empresas e esse contrato vai receber a remuneração X pela execução desse contrato. No parágrafo 2º ainda desse artigo da lei aprovada, diz o seguinte: considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriundo de fatores imprevisíveis ou quando decorre de fatores previsíveis, tenha natureza intermitente, periódica ou sazonal. Portanto, por um tempo maior, por um tempo temporário ou assim que for necessário. No parágrafo 3º ainda, do artigo 9º desta lei da terceirização, diz que o contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades meio e atividades fim, a serem executadas na empresa tomadora de serviços, ou seja, não é mais a terceirização apenas dos serviços de limpeza e segurança ou vigilância. Nós temos aqui a terceirização em todas as atividades. Professor pode ser terceirizado, enfermeiro pode ser terceirizado, vigilante pode ser terceirizado, enfim, todas as atividades laborativas podem ser terceirizadas. Artigo 10º. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário. Está aqui, a lei está dizendo, não tem mais vínculo. Foi demitido. Que direito você tem? Você não tem direito, você foi contratado por uma empresa e essa empresa não tem vínculo nenhum contigo, nenhum vínculo empregatício. Está muito claro aqui, neste artigo, que não há formas de cobrar a aplicação da CLT, por exemplo. Por isso que a terceirização é, na verdade, o fim da CLT e uma empurrada para o fim da Previdência Pública. O contrato de trabalho temporário com relação ao mesmo empregador não poderá exceder ao prazo de 180 dias consecutivos ou não. Mas no parágrafo seguinte diz que ele pode ser prorrogado por mais 90 dias, além do prazo estabelecido nesse artigo. Então, o que a gente quer dizer com isso? Uma empresa contrata uma outra empresa, né? E nessa contratação, os trabalhadores são contratados, são terceirizados, portanto, porque tem duas empresas, e os trabalhadores são terceirizados, e nessa terceirização,
os trabalhadores não têm vínculo direto com a empresa e eles também podem ter um contrato de 180 dias prorrogado por mais 90 dias. Bom, portanto, aqui a lei está clara, não é um discurso de esquerda, é um discurso, está aqui, é só pegar a lei, olhar, analisar. Por isso que a terceirização está gerando um questionamento todo no Brasil inteiro, inclusive muitos membros do próprio Ministério do Trabalho afirmam que é o fim do Ministério do Trabalho. Porque o que é que o Ministério do Trabalho vai cobrar? Num processo de rescisão, por exemplo, vai cobrar o quê? Mas a empresa não tem vínculo com o trabalhador? Como que ela vai exercer a intermediação entre duas empresas? Então, é o fim do Ministério do Trabalho, é o fim da CLT e é a precarização daquilo que muitos empresários chamam de modernização ou flexibilização das leis, da relação entre capital e trabalho. Mas eu quero reforçar que, junto com isso tudo, nós temos 13 milhões e meio de desempregados. E talvez aqui muitos esqueceram que quando o dono da loja Riachuelo, num dos seus depoimentos, ele dizia o seguinte: basta tirar a Dilma que o emprego começa a crescer e tudo fica melhor. Pois é, está aí. Tirou a Dilma, emprego crescente, todos os indicadores econômicos negativos, o país indo para o buraco e, junto com isso, o Congresso Nacional querendo aprovar a reforma da Previdência, já aprovando a terceirização e vem aí todas as outras medidas, como foi na semana passada, uma delas que por 4 votos nós conseguimos obter a vitória, que quase que passa a ideia de cobrar mensalidade de pós-graduação da universidade pública. É esse país... Mais um minuto, senhora deputada. Obrigada. É esse país real, concreto, da vida dos trabalhadores que nós enxergamos. Não é o país da propaganda de televisão que diz que agora as coisas estão melhorando. E mais, a terceirização não vai demorar 6 meses para a gente avaliar os estragos desta lei. Os estragos do ponto de vista do desemprego, da precarização do trabalho, da queda na remuneração dos trabalhadores e da insegurança que causa no mundo do trabalho. Portanto, eu quero fazer essa denúncia e dizer que nós vamos continuar lutando ao lado dos trabalhadores contra todas essas reformas. E aqui, aos servidores do Judiciário, nós vamos trabalhar para que a gente possa derrubar esse veto, que é uma vergonha. Obrigada.